Estamos começando mais um episódio do Papo de Escritor comigo, Rodrigo Stuck, e hoje eu estou recebendo duas convidadas, duas escritoras, que recentemente lançaram o livro 12 Maneiras de Destravar a Sua Vida, Vanusa Santos e Iula. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Aqui ao nosso estúdio. E estamos ansiosos para saber sobre essa obra, né? Mas eu queria antes que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem do currículo de vocês, tá? Pra gente iniciar aí nosso bate-papo aí com escritores, né? Agora na mesa aqui só tem escritores. Pode começar. Bom, eu sou a Vanusa Santos e sou responsável pelo capítulo que fala, capítulo 8, né? Que fala de negócios. Então, o capítulo 8 traz aqui... Deixa eu ler aqui porque eu não lembro. Não trave o fluxo de abundância do seu negócio ou da sua carreira. E é um capítulo que vai trazer, além da minha própria história, vai trazer um pouco do olhar sistêmico, daquilo que eu aprendi e um pouco da minha trajetória também como terapeuta sistêmica que sou hoje e como empresária, né? Então, a partir disso, vieram os desafios e a partir desses desafios saiu o livro, o capítulo número 8. Número 8. Maravilha. E a Iula? Bom, eu sou a Iula, eu sou cirurgiã dentista, sou terapeuta sistêmica. A terapia sistêmica veio na minha vida através das constelações familiares e esse convite da Carla Rios, que foi um convite que chegou numa hora muito boa, foi uma hora de transformação na minha vida. Escrevo o capítulo 4, que é tomar os pais, um caminho incontornável. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre por que tomar os pais é tão incontornável assim. Será que dá pra gente abandonar esses pais, falar, não quero esses, quero outros? Maravilha. Esse que é o ponto principal do meu capítulo. Então, hoje a gente vai falar sobre esses dois capítulos, né? Isso. Que é o capítulo da Vanusa e o capítulo da Iula. Antes de a gente começar a aprofundar sobre o capítulo de cada uma, eu queria saber como foi essa experiência de escrever o livro. E aí? Para mim foi algo inovador, né? Foi a primeira experiência de vocês no mercado editorial? Sim. A minha foi. Eu nunca tinha escrito nada, achava que não tinha jeito, não me achava capaz, entre aspas, de fazer esse tipo de coisa, de escrever, né? Mas quando a Carla me convidou, trouxe a proposta para mim, foi assim, eu parei, pensei, falei, não, acho que isso não é legal. Só que eu estava numa fase de descobertas, de realmente romper barreiras, né? E aí eu falei assim, bom, é um bom momento de romper essa barreira de que eu acho que não sou capaz de fazer uma coisa que é só para contar aquilo que eu já sei, né? Aquilo que eu já estudei várias vezes. E então, foi, né? Só foi. Só foi. Maravilha, e a Iula? Para mim esse livro, ele significa muito, porque ele conta um pouco da história da minha vida, junto com a terapia sistêmica, mas eu tive a oportunidade desse livro de retomar uma história que eu comecei quando eu tinha 10 anos de idade. Então como algumas pessoas, aqui eu vou dar um spoiler, né, aqui, algumas pessoas vão ler, eu venho de um processo de adoção. E a minha mãe me contou de uma forma muito simples. Ela falou, olha, você não é minha filha. E à noite eu te conto a história. E ela chegou à noite, eu percebi que ela tinha chorado, que ela estava muito triste. E aí passou um dia, passou uma semana, passou um ano. Passaram 35 anos. E depois de 35 anos, veio esse convite do livro. E eu falei, e agora? Eu tenho que saber o resto. Como é que eu vou falar para as pessoas o que aconteceu depois? E como é que foi? E aí eu tive essa conversa com a minha mãe. Então foi durante a escrita do livro, eu falei, mãe, como é que terminou, né, essa história? Então foi um resgate para mim. Foi uma oportunidade, foi um retorno a uma história e de uma forma que eu já tinha visto nas constelações, que eu fiz uma constelação familiar e conheci os meus pais nessa constelação, fui apresentada a eles, e da forma com que a minha mãe adotiva me contou,
foi assim, encaixou, sabe a história? Falou, olha, foi assim mesmo. Realmente aquilo que eu senti na constelação era esse amor. Era esse amor. E antes de a gente começar a falar mais sobre esse assunto, quando que a constelação chegou para vocês? Porque hoje vocês são consteladoras também, né? Terapeutas, consteladora, né? Cirurgiã dentista. E quando a constelação chegou, se tornou presente na vida de vocês? E assim, e uma segunda pergunta era... Qual que é o poder hoje da constelação? Quando uma pessoa, ela é leiga nesse assunto, fala para as pessoas que estão assistindo a gente, qual que é o poder da constelação hoje? É meio que falar sobre o sistema, colocar cada um no seu lugar? Como que é hoje, por exemplo, qual que é o antes e o depois de uma pessoa que faz constelação, né? Hoje eu fiz já 4 constelações e duas delas foi com a Carla Rios, que organizou esse livro. Isso. E para quem vai assistir, né, vai assistir esse podcast, qual que é o poder que a constelação tem? Né? Primeiro, a pergunta é, né, quando vocês, né, conheceram a constelação e resolveram levar isso como vida, né, vida profissional, e o poder que ela tem hoje? Bom, comigo ocorreu justamente no processo com a empresa, onde eu ainda sou sócia, ainda trabalho também, divido ali o meu tempo. Então, comecei tendo algumas dores, algumas questões importantes. E assim, fui fazendo de tudo que estava ao meu alcance e nada resolvia. E até que um dia, assistindo uma palestra da pessoa que foi inclusive a minha mentora durante 1 ano e meio, mais ou menos, eu ouvi ela falando de constelação, de processos sistêmicos. Eu assisti a palestra era voltada para o chão de fábrica, para as pessoas, para o entendimento, para funcionários, né? Então era uma palestra voltada para a empresa, né? Então quando eu vi aquela palestra, quando eu assisti tudo aquilo, eu falei assim, gente, isso aqui vai me levar para um caminho que eu preciso. Então, eu já, logo, automaticamente, eu já entrei na mentoria, eu já fui fazendo o processo, e aí era um processo de mentoria, onde eu ia trabalhando em mim, trabalhando os meus próprios processos, né? Então, foi a partir daí que eu conheci a constelação. A gente chegou a fazer, cada uma que participava daquele grupo tinha direito a fazer uma constelação. Eu lembro que a minha, eu deixei ela lá no finalzinho. Não fiz nada com empresa, por incrível que pareça, eu trabalhei em outra situação. Mas foi incrível. Dali eu falo que ali eu já me apaixonei pela constelação, pelo pensamento sistêmico em si. A constelação, eu falo que é um pedacinho, né? Ela é uma ferramenta para a gente entender o sistema, o nosso sistema, onde a gente está. E existem várias outras ferramentas, né? Várias outras. Então, eu comecei por aí. Depois eu trabalhei as questões da empresa, vamos falar disso depois. Sim. Mas esse foi o início, na busca de resolver uma dor que era minha, mas que, no geral, eu achava que era de um todo, né? Entendi. Então, assim... Foi um passo onde eu realmente me apaixonei e tô até hoje. Não consigo sair, não consigo parar. A constelação, ela é um diferencial, né? Sim. E ela existiu antes e depois dela, né? Existe. A gente até estava conversando antes aqui, logo que a gente chegou, falando dessa questão da constelação, né? E assim, quando a gente olha para a constelação, você tem que ter muito cuidado com quem vai fazer a sua primeira constelação, porque do mesmo jeito que ela pode te levar para um caminho de solução, de expansão de consciência, ela também pode te levar para um lugar onde você vai se afundar ainda mais. Porque é um olhar, é como se você tirasse uma foto do seu sistema, daquilo que você tem ali. Porém, a forma com que vão te passar, o constelador, o profissional que está ali junto com você, tem que ter a responsabilidade de saber como que vai conduzir, o que vai trazer ali, porque é o seu sistema. A gente está adentrando a um sistema, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente está olhando o campo de outra pessoa. O indivíduo que está ali, ele tem uma dor. Então, se não for tratado com carinho, com acolhimento, com respeito, ele pode piorar muito mais a situação. Então, essa é a parte crucial. E como a constelação chegou para você, Yula?
Então, a constelação, para mim, eu estava com problema de saúde do meu filho. E a gente foi através de uns amigos, falaram, olha, tem a Valdirene, ela é uma consteladora. Eu nunca tinha ouvido falar sobre constelação. E foi bom, porque o princípio da constelação é o quê? Você se esvaziar de todos os seus preconceitos, ideias. Então, a gente se esvazia para que a gente ouça a voz da alma. Esse que é o princípio da constelação. A gente tem na nossa linhagem, né? Desde os nossos antepassados, tem as histórias que vão acontecendo, e ali, naquele momento em que a gente tem um acesso a esse campo de memórias, acontece a constelação. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente vem, o cliente vem com um tema, né? Você tem um tema principal. Então, são vários temas que podem ser constelados. Isso, e a partir dali, então, é desenvolvido ali E a constelação, então, assim, por exemplo, eu tenho um problema lá familiar. Então, eu vou constelar, né? Vou ter com os bonecos, né? Tem constelação Tem na constelação água, com pessoas. é pessoas. Eu Isso. participei, inclusive, de workshops. Isso. Então, por exemplo, a informação que eu recebo eu vou decidir o que fazer com ela, isso, né? Isso. E a informação que você precisa para resolver é algo que vem para resolver. Então, tentar a resolver. constelação é como se fosse... Tem uma porcentagem, digamos assim, que é do sistema e o que eu vou fazer com essa informação. Isso. E essa informação que eu coloco ela em prática. Exatamente. Ou não, né? Ou não. Mas então, assim, a constelação, ela sempre dá uma solução. Ela é assim, a primeira constelação que eu participei, que eu não sabia nem o que era, então eu sentei numa cadeira e eu assisti. Só que tinha uma constelação de empresa, inclusive. E aí eu comecei a chorar, sentada na cadeira. E a pessoa me falou, olha, vem participar. E aí era um representante do dono, fundador da empresa. Eu estava representando o fundador da empresa. Então, assim, são energias que estão ali, que elas se manifestam, e são normalmente as energias que estão em sofrimento ali para sua questão. A questão era de sócios, né? Os sócios estavam brigando, então, por que eles estavam brigando? Cada um queria uma coisa, era uma empresa de carros, então um queria vender, o outro queria trapacear, o outro queria... E essa questão de um querer ser maior que o outro atrapalha tudo, né? Sim. Também. Quando eu participei dessas constelações com pessoas, eu vi uma pessoa constelando a venda de uma empresa. E por que essa empresa estava travada? Porque tinha um irmão que ele se sentia maior que os outros, e isso meio que travava. Aí um dos irmãos, chorando muito, foi constelar em grupo, né, com pessoas, e a consteladora falou assim, a raiz do problema está aqui. Porque como que eu queria entender também como que funciona a constelação em grupo de pessoas. A pessoa, ela meio que ela incorpora esse personagem. Como que seria isso? Não é exatamente uma incorporação. É como a Iola falou, é uma Desculpa, energia. assim, a minha... Existem várias falas de sentir, constelação, né? mas é um sentir, uma energia. Quando a gente entra ali para representar alguém, alguma coisa, Ela pega essa energia. é como se você possuísse aquela energia, aquilo chega até você. Então, é muito interessante, porque, inclusive, a pessoa que está conduzindo precisa estar muito atenta, porque tem pessoas que acham que, sei lá, vai baixar alguma coisa ali, e não é bem assim, é um sentir. Então, é uma coisa sutil. Então, é a energia que você pega daquela situação. Daquela situação. Então, ali tem um campo, é aberto um campo sistêmico, seja de empresa, seja familiar, existe um campo sistêmico. Várias pessoas ali vão estar representando aquelas outras pessoas ou coisas, situações, né? Então, uma vez que eu entro para representar um pai, por exemplo, eu vou estar com essa energia desse pai, ela está ali no sistema, então eu vou sentir em mim aquilo que acontecia, vamos dizer, angústia, tristeza, vontade de chorar, ou muitas vezes não sentir nada, se sentir superior. Então, a pessoa ali, ela vai tendo esse sentimento. Então, assim, para quem nunca passou, para quem nunca participou, é estranho ouvir, chega a ser assim, você precisa realmente passar.
a constelação presencial com pessoas, eu falo que elas é um divisor de águas da constelação. Embora outras constelações eu constelo com boneco na água, na E mesa. as pessoas que estão participando, de uma certa forma, acabam sendo consteladas, né? Sim, com certeza. Tem uma ressonância, né? Ressonância. E existe assim, como eu uso muito o exemplo quando a pessoa não entende, como se você tivesse um computador, tem a nuvem e tem o Wi-Fi. Então quando você entra numa constelação, já existe a nuvem, você não cria nada. Você só acessa, você consegue uma senha e aí você baixa as informações ali que servem para aquela situação. Então não tem nenhuma coisa de incorporar, né, de você fazer um papel que não é seu, você sente no seu corpo aquilo que está se manifestando nesse sistema de informações. Então é algo que a gente chama de fenomenológico. O fenomenológico é isso, não existe uma caixinha para constelação e falar, olha, isso aqui é científico? Não. Isso aqui é religioso? Não. Não cabe nenhuma dessas. É algo do sentir mesmo, aquela coisa, já teve alguma intuição? Sim. De você falar assim, não vai, não fecha com aquela pessoa. E aí é mais ou menos isso. É uma energia que você tá no ar já, né? Sim. Mas a gente está desacostumado. A constelação, ela é presente desde quando? Por exemplo, as pessoas podem ter essa profissão, né? Fazer essas formações, desde quando ela se tornou presente. Assim, ela está se tornando conhecida aos poucos, né? Parece que aos últimos anos ela deu um boom, né? Sim, sim. Mas desde quando, assim, tem essa formação, essa profissão de consteladores? Olha, Bert Hellinger, eu não vou lembrar agora o ano. Mais ou menos década de 80 que começa, né? A ficar um pouco mais conhecido no Brasil. Mas, assim, a constelação, ela vem na época da guerra, eu acho que o Bert, ele já trabalhava, né, com algumas... Não, acho que bem depois, né? Tem uma... Aqui no capítulo da Silmara. Do primeiro, da Silmara. Que é a introdução? Um pouquinho, falando sobre falando isso, né? sobre... Então, para quem está assistindo, não esqueçam de fazer o quê? Adquirir o exemplar, né? Então, assim, começa já bem antes, né? Ele já começa ali a trabalhar com grupos, e as pessoas vão aprendendo, Na verdade, nem começa com ele, né? Nem começa com Bert Hellinger. Já tem outras pessoas que trabalham antes. Ele foi meio que o precursor. Exatamente. Ele foi que teve o boom ali na mão dele, eu acho, né? Foi com ele. Mas já tem muito, muito tempo. Então, a constelação familiar é a mais presente. A que é... Digamos assim, existe mais procura. Porque tudo começa com a família, né? Sim, mas nem todos podem constelar, né? A Bert Hellinger dizia, né? A gente pode abrir o campo, na verdade, a gente não abre campo, né? O campo é como eu falei, a nuvem, ela já existe. A gente tem um acesso só. Mas nem todos têm uma condição de entender o que acontece. Você pode fazer uma constelação e sair dela e falar... Que absurdo, tem nada a ver comigo isso. Ainda mais quando se fala de pai e mãe, né? Imagina, não conhece minha mãe, tá falando que eu tenho que honrar. E agora então, vamos pegar nesse... Não é algo que você deve fazer por curiosidade, porque senão você não vai acessar nada. Tem que fazer assim, eu tenho uma questão, eu tenho algo que eu quero olhar, entender melhor... E eu tô aberto a entender, aí sim. Porque se for só por curiosidade, provavelmente não vai... Não vai ter solução. Não vai resolver. A pessoa talvez saia até pior, porque vai ficar ali o preconceito, vai ficar ali uma situação difícil de digerir, né? E quando você constela, você vai ter ali a possibilidade, você vai olhar o seu próprio campo, né? Então... Maravilha. Yula, quando você falou de honrar os pais, o que é exatamente honrar os pais? E o que esse honrar tem a ver com essa questão do campo mesmo, de liberar, né? De fluir, de ter uma vida próspera. O que é honrar os pais? Sim. Porque hoje, assim, o que eu escuto, que eu já escutei sobre essa questão de honrar os pais é ser grato pela vida.
Não sei se seria isso Isso exatamente. mesmo. Isso não quer dizer que eu convivo com esses pais, seja meu pai ou seja minha mãe. Né? Eu não preciso ter uma convivência, só preciso ser grato pela vida. Isso mesmo. Então- É um resumo, né, da história. Do honrar é isso? A gente vem, né, de um processo. O nascimento é uma dor já. Então, o que as pessoas não entendem é isso. A gente já vem de uma dor. Nascer é uma dor. Primeira dor e o primeiro sucesso. E isso, só por isso, a gente já tem Verdade, né? gratidão. Não tinha parado pra pensar nesse primeiro sucesso. É o né? primeiro sucesso. Você nasceu. Você nasceu, você chegou no mundo. E as pessoas confundem um pouco depois o que é o pai e a mãe. Então, são super-heróis, são pessoas que têm que suprir a gente de tudo, não pode nos frustrar, tem que estar presente 100% do tempo. Então, a gente vai trazendo essas dores desde o nascimento. E Bert fala muito sobre isso, né? A dor, a gente tem várias formas de nascer. Tem pessoas, por exemplo, que nascem de parto fórceps, parto normal, parto cesariano. É diferente a dor, né? A dor de nascer. Quando você fala assim sobre honrar os pais, de que maneira não honrar os pais pode atrapalhar na nossa prosperidade? Porque a gente está falando aqui de um livro de destravar, né? Então, de que maneira eu fico travado na minha vida quando eu não honro meus pais? Então, a gente falou, nascimento é nosso primeiro sucesso. Então, se você não honrar o seu início, que é a vida que foi, né, foi concedida para você, você não consegue caminhar pela vida, crescer, se tornar um adulto e olhar para a sua história, olhar para os seus pais como pessoas possíveis, como pessoas que erraram, que acertaram, que vieram, às vezes, de famílias que os seus próprios pais também não deram coisas, né? Não deram amor, às vezes não deram atenção. E eles trouxeram você para a vida e isso já basta. Porque você vem com a força do seu pai, da sua mãe, dos seus ancestrais. Então, ter a força dos meus pais é um passo aí para mim poder destravar a minha vida. E aí eu preciso entender que eu preciso ter o meu lugar de filho. Isso. E o que é ter o meu lugar de filho? Estar no meu lugar de filho. Isso. E aí você cresce, né? Você vira um adulto. E aí você olha para trás e você vê toda aquela força que veio, que te trouxe até ali. Isso que é a força de vida, né? É você conseguir caminhar sozinho. É você depois olhar, você só reverenciar essa força. Que foi assim, o que foi possível. E a gente trava muito nisso. A gente quer sempre a mais. É o carinho, é a atenção, é o que o pai às vezes não deu de material, ou às vezes nem conheceu os pais. E aí você fica ali, né, querendo, olhando, mas por quê? Mas por quê? É o típico criança, né? A criança não fica, mas por quê? Mas por quê? É a minha criança birrenta interior. E aí você deixa de conseguir o melhor, né? Então, quando, por exemplo, assim, quando eu sou um adulto, eu fico repetindo que eu vou ser melhor que vocês fizeram direito, eu não tô honrando meus pais. Isso pode me prejudicar no meu ciclo da vida, seja profissional, seja financeiro, seja amoroso, né? Sim. Então eu tenho que entender que os meus pais fizeram o que eles podiam. E eu tenho a decisão de fazer diferente. Sim. Mas e honrar é não... Eu ia falar, não bater de frente com eles ou não criticá-los Não querer ser maior que eles. Eu acho que o julgamento bate muito na porta, né? Porque muitas vezes chegam pessoas e falam assim, tá tudo bem comigo, com meus pais. Mas a pessoa insiste em julgar. Porque o meu pai não me deu isso, porque o meu pai não me deu uma casa, porque o meu pai não me deu força para eu estudar em uma escola melhor. Esse tipo de coisas que às vezes são muito pequenininhas, que a gente não percebe que é um julgamento e que eu não chamaria de desonrar, mas é aquela coisa que vai te levando para um lugar de demanda ainda desses pais, mesmo quando eu sou adulto, né? Então, se você entra nessa onda de julgar ou mesmo de ter raiva, e não é que não possa ter raiva, a gente vai ter raiva, a gente pode ter raiva de pai e mãe, a gente inclusive, se tiver, precisa colocar isso para fora, porque eles são humanos e nós também. Então essa coisa de que não podia ficar com raiva do pai e da mãe era crença que a gente ouvia quando era criança. Mas a gente pode, porque eles não são perfeitos. Aliás, eles são humanos e eles têm os próprios defeitos, e nem
todo pai e toda mãe foi o suficiente para o filho, entre aspas, porque no olhar sistêmico, do jeito que eles foram, eles são suficientes. Então, a gente cresce e cresce adulto, porque quando eu cresço, mas o adulto não vem junto, o adulto fica para trás, eu levo a criança junto. Então esse é o comportamento de... Eu não trouxe meu adulto. Exatamente. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que ela não tem uma boa relação com os pais, zero relação, ou seja com um deles, seja com o pai ou seja com a mãe, que ponto isso afeta na prosperidade dele ou deixa a vida dele travada, já que é o tema do livro? Então, o bom relacionamento... Mas então eu preciso ter um bom relacionamento com os pais, é isso? Então, ou não nem necessariamente? sempre. O bom relacionamento com a sua história como filho, né? De honrar a vida que veio. Então, se você tem os pais que não atrapalham sua vida, existem mães narcisistas, existem pais ausentes, existe. Agora, a gente não diz da convivência. A visão sistêmica traz o olhar para você ver a força de vida. Então, se você focar nessa gratidão, olha, graças a aquele homem, aquela mulher eu nasci, graças àquele homem, aquela mulher hoje eu existo, é isso. Eu posso fazer da minha vida isso que eu quiser. Isso, você então honrar. esse é honrar. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, honrar os pais é só a questão da gratidão, como nós falamos aqui já, né? Sim. É assumir a vida que recebeu. Sim. E levar esse adulto. Óbvio que vão ter situações em que as pessoas têm muitos traumas, que existem coisas assim que são pesadas, que vão fazer total diferença. E que aí é um processo terapêutico, é necessário. Você pode olhar sistemicamente, terapêutico, com um olhar sistêmico, claro, deve. Mas é preciso cuidar disso, porque não é... E aí muitas pessoas acham que é assim, eu vou fazer uma constelação e eu já vou sair de lá com a minha vida resolvida. Eu vou ler o livro e quando chegar lá na última página já vai estar tudo resolvido. Não é assim, isso aqui é um caminho. A sua parte tem que ser feita. Maneiras, né? O livro já fala tudo, né? São maneiras de destravar a sua vida, assim como a constelação. E aqui a gente traz vários exercícios, traz algumas dinâmicas que vão trazer essa expansão de consciência de que, hoje, poxa, eu tô lendo aqui o capítulo 8 lá, que fala da empresa, mas de negócios e de trabalho. E aí eu me identifico com algo que foi falado aqui. E eu percebo que eu também sinto alguns sentimentos são meu, ou alguma coisa que eu vivi está identificada com essa mesma história. Opa, liga um alerta. Eu posso olhar de repente dessa forma. Eu posso levar para minha terapia essa questão que está em mim. Eu posso constelar isso aqui, de repente olhar o que eu não estou vendo ainda. Entendeu? Entendi. Então, tudo isso é um processo de adultos. De uma pessoa que resolve destravar a sua vida, que resolve olhar para suas dores, sair do julgamento, sair de culpar o pai, porque aí a gente culpa o pai, a mãe, o irmão, o cachorro, o gato. E a gente nunca se culpa, né? E a gente é o perfeito, né? E não é bem assim. Então, pessoal que está nos assistindo, para você destravar a vida... é você entender que o seu eu adulto, né? Levar isso pra sua vida, né? Eu sou adulto, as minhas responsabilidades são minhas, meus pais fizeram o que eles poderiam ter feito, eu sou grato por tudo que aconteceu. É verdade. É isso. E o que foi, né? A gente não pode querer julgar e querer voltar ao tempo. Então, agora eu vou fazer uma pergunta. Até que ponto o julgamento... Porque assim, a gente vai parar de julgar quando a gente morre, né? Porque isso é do ser humano, a gente tem que se policiar no julgamento. Isso. E até que ponto o julgamento atrapalha nessa questão de ter uma vida travada? Quando você deixa de viver a sua vida para ficar reclamando e buscando aquilo que ficou para trás. Porque uma coisa assim, quando eu já ouvi algumas falas assim, eu não quero olhar para nada que ficou para trás, não. Deixa os mortos lá para trás. Só que a gente não olha só para os mortos. De repente, a minha avó, o meu avô já morreram, mas tem o meu pai e a minha mãe que vieram antes de mim. E eles tiveram as histórias deles. E as histórias deles influenciaram no meu sistema, que eles fazem parte do meu sistema.
Então, quando eu olho para trás, no olhar sistêmico, eu estou organizando aquilo que ficou para trás. Então, se tem, por exemplo, algum excluído, pessoas que... Um pai, é muito comum, muitas vezes, o pai, a mulher engravida e o pai não quer tomar conta e vai embora e some. E a mulher fala, você não tem pai. Como assim você não tem pai? Nasceu do quê? Chocadeira? Não, né? Tem pai, existe um pai, todos nós temos pai, todos nós temos mães, indiferente a concepção ainda não mudou, não adianta, né? A parte conjugal, o relacionamento vai ser da forma que você deseja, porém o nascimento ainda existe um pai e uma mãe. Então, é dentro desse 50% pai e 50% mãe que nós existimos. E aí, quando a gente toma esses pais, entende que eles existem dentro de nós e que a gente tem a vida, porque duas pessoas, sejam um embrião, sejam como for, elas se disponibilizaram a nos dar essa vida. A mulher que gestou ali por 9 meses, não importa se ela te deixou ali e te abandonou ali no dia que você nasceu, mas ela teve a opção de não querer, de tomar um remédio, fazer um aborto e não E ela, mas mesmo assim, ela escolheu ter. Exatamente. Ela escolheu E ter esse olhar de gratidão que faz a diferença, né? Nossa, é a força de vida. Gratidão pela vida, pelo que eu estou aqui. Ah, mas a minha vida não vale nada, eu não gosto da minha vida. Então vai para terapia porque tem algo errado. Você precisa cuidar disso, porque você está aqui até hoje. Então, se você está aqui até hoje é porque sim, de alguma forma, em algum ponto, a vida é importante para você. Então, vai cuidar disso. E dentro do 12 maneiras de destravar essa vida, tem algum exercício prático que vocês gostariam de compartilhar nessa questão de honrar os pais, já que é o capítulo da Eula? Olha, eu tenho um exercício... Ou você quer deixar só para quem lê? Não, eu posso compartilhar. Eu acho um exercício muito legal, porque eu usei esse exercício. E a gente fala muito da escrita criativa na terapia. A escrita criativa é você, às vezes, você tá com raiva de alguém, você vai lá e escreve uma carta para a pessoa, depois você queima a carta e você consegue tirar essa carga de dentro de você, porque é o que a terapia faz o quê? Ela traz lá de dentro, você externaliza aquilo e aí você tem possibilidade de ficar mais leve, né? Então, existe uma carta que eu fiz, né? Eu fiz uma constelação com a Patrícia Naves Garcia, que é a mentora de vocês. Que é a nossa mentora. Isso. Que escreveu o prefácio, gente, né? Isso, ela escreveu o prefácio. Exatamente. E a gente tem muita gratidão por isso também, né? Vamos honrá-la. E assim, mas não é assim, você sai da constelação, aí como a Vanusa falou... Minha vida vai deslanchar. Nossa, agora eu vi minha mãe, meu pai, eles me amaram, né? E não é assim. Você sai meio... Parece um copo turvo, né, ali, até a água baixar, até começar a ficar cristalina. Então, demorou 1 ano e meio, mais ou menos, depois da constelação, para eu, de fato, tomar essa mãe e esse pai, que aí foi através de uma escrita. Então, é um exercício que eu passo até para os meus clientes. Eu falo, olha, escreve uma carta para os seus pais. E aí, a consteladora, eu fiz uma constelação online, e ela falou, então, você vai colocar as coisas, né? As coisas ruins que você achou, e vai falar 3 qualidades boas dela. Na hora que eu comecei a escrever a parte boa da minha mãe, eu escrevi, você foi uma mulher muito forte. Na hora que eu escrevi isso, eu desabei na consulta. Por quê? Porque é uma hora que te dá uma consciência. É a hora que, sabe, que você fala assim, olha, a vida... Foi assim, né? Ela foi uma pessoa forte, uma mulher forte. E essa força, a gente reclama dos nossos pais, mas a gente traz tudo na gente também. Muita coisa a gente faz igualzinho. A gente repete, né? A gente repete. Então, exercício de escrita criativa é uma coisa que eu recomendo. Então, essa carta eu escrevo para os meus pais. Você pode escrever para os seus pais. Mas é uma maneira elogiando, falando dos pontos fortes. Você pode falar dos pontos fracos também, né? Eu me senti triste. E no momento que eu cheguei na constelação, eu falei, olha, eu tenho muita raiva, eu tenho mágoa. Eu falei mágoa. E a Patrícia falou, você não tem mágoa, você tem raiva. E para você, como a Vanusa falou, você falar, eu tenho raiva dos meus pais, me parece uma coisa muito... Você é uma pessoa muito ruim, né? De ter raiva dos seus pais.
Parece, mas ela... Primeiro julgamento é esse, né? Mas ela validou a minha raiva. Ela falou, você sentiu raiva. E eu falei, eu senti raiva, tá certo. E ela falou, mas essa raiva não é raiva, ela é uma dor que esconde um grande amor. E quando ela fala isso, é o que a gente vê mesmo na terapia. As pessoas que vêm com muita raiva, que vêm com aquela carga negativa, principalmente em relação aos pais, é um amor muito grande, porque você não vai dar atenção para quem você não ama. Você vai ignorar. A gente é assim, né? O adulto fala assim, eu não tô nem aí para aquela pessoa, porque ela não faz diferença na minha vida. Mas quando é com pais, é toda a diferença do mundo, né? Então a gente tem que ter essa noção, né? De que existe um amor muito grande, mas é um amor adoecido. É o amor da criança. Que a gente, quando vai... Então você vai escrever. Quando eu escrevi, eu falei, nossa, que força que tem nessas pessoas. Como uma pessoa, às vezes, hoje já é difícil, mas na final da década de 70, começo da década de 80, ser uma mãe sem apoio, ser forte o suficiente para levar uma gestação. Então, quando caiu a minha ficha, que eu vi essa força tão grande, né? Tão absurdamente grande, aí eu digo para você que eu tomei os meus pais, de fato. Que aí, quando acontece isso, quando você reverencia essa vida, parece que as pessoas começam até a te ver diferente. Parece assim que você cria uma força tão grande que nada te destrói. É uma coisa incrível que você começa a adquirir. E eu vejo isso nos atendimentos. Que é o tomar os pais, né? Eu tenho pacientes que são empresários e são muito bem-sucedidos economicamente, financeiramente, mas são pessoas que não têm gratidão, sabe? Pode ganhar 30 mil, que é só 30. Ganha 50, só 50. Trocou de apartamento, troquei, mas sabe? Não tem aquela abundância. Então, tomar os pais traz abundância pra gente. Traz aquela coisa de você... Uma simples coisa que acontece pra você falar, nossa... E essa carta que eu escrevo, ela fica comigo? Você pode guardar, você pode queimar também, se você quiser. Você pode... Então eu coloco tudo pra fora. Você pode colocar, falar, olha, eu senti mágoa, eu senti dor, eu não gostei. E o que eu faço com essa informação depois? Eu vou ressignificar ela? Ou dando esse olhar de tomar os pais? Isso, quando você escreve, você já tá ressignificando, né? Porque você tá colocando ordem no seu pensamento. E essa ordem, que o Bert fala tanto da ordem, né? A gente precisa... É uma ordem do amor, que é... Você tem que ver que honrar quem veio antes, porque eles são maiores que você. Mas você tem o seu lugar. E o nosso lugar é nosso lugar de força. Então, quando você põe esse lugar de força, você fala assim, eu sou filho. Então, quando eu tô no meu lugar, tudo flui. Tudo flui. Seja de filho, seja de pai, seja de mãe, né? O segredo é estar no nosso lugar. E eu vou te falar que assim, é um testemunho meu aqui. Até assim, eu vou no hospital fazer exame e as pessoas já me... Né, atende na hora, aí eu vou fazer uma entrevista, alguma coisa, a pessoa é super atenciosa, as pessoas começam a entrar numa ordem com você também, porque quando a gente está fora do lugar, a gente também tem as crenças, né, que esse livro também fala muito das crenças limitantes, da gente se achar insuficiente, a gente se põe em lugares, em relações ruins, com pessoas que não contribuem em nada para a nossa vida. E a gente, às vezes, quer agradar muito uma pessoa que não tá nem aí com você. A gente se sente menos merecedor das coisas, né? E aí, quando vem os pais dar essa força, você fala, nossa, eu mereço essa vida. Eu sou importante. Eu tenho a minha importância dentro do mundo, né? E aí, a gente se humilda também, porque a gente não é o melhor do mundo, mas a gente... cabe no mundo. Sim, com certeza. E a gente tem nosso lugar. Nossa, incrível, né? Achei essa carta aí, gente, por favor, façam, que a gente vai respeitar todos os nossos sentimentos, né? Quando a gente não tá no nosso lugar, como empresário, na verdade, a pergunta é, o que não é estar... Vou reformular a pergunta. O que não é estar no nosso lugar como empresário? O que isso afeta na questão do ficar travado? Porque assim, quando a gente fala de empresa, qual que é o lugar? E qual que é o lugar fora? Tipo assim, quando eu não estou no meu lugar de fato, porque a gente falou dos pais, né? Uhum. E quando a gente fala da empresa? A empresa, ela tem um ponto interessante, porque assim, na empresa eu tenho vários sistemas, né?
mas eu tenho um sistema inicial, que é ali o idealizador daquele negócio. Então eu começo por essa pessoa que idealizou, que fundou a empresa, que deu vida àquilo. E aí, a partir daí, eu vou dando vida com outras pessoas, com gestores, diretores, gerentes, chão de fábrica, enfim, todos os que pertencem ali àquele movimento. Geralmente a questão vem de cima. Geralmente, por quê? Porque a empresa como um todo ela é um reflexo de alguém que está lá em cima. Sim. A gente fala muito isso na contratação, né? É reflexo sempre do líder, né? Exatamente, ela é um reflexo. Então, quando esse fundador, essa pessoa que começou, ele é uma pessoa, por exemplo, que não conseguiu tomar os pais, que teve problemas na infância, que não teve uma atenção, que demanda, ele pode querer se achar muito além daquilo que ele é. E aí ele pisar em quem está embaixo. Mas eu acho que, assim, uma das principais questões dentro da empresa, no todo, é que cada um que vai entrando ali vai trazendo as suas próprias questões e vai muitas vezes perdendo o próprio lugar. Porque dentro da empresa, na família, nós pertencemos e pertencemos da hora que nascemos até para sempre. Dentro de uma empresa, não. O fundador, ele é fundador. Vamos supor que seja a empresa, por exemplo, eu, meu irmão e a minha irmã. O idealizador foi o meu irmão. Foi ele que deu vida. E eu e a minha irmã, entramos ali como sócias. Então, quando a gente olha as nossas questões, cada um ali, embora façamos parte do mesmo sistema de pai e mãe, mas a gente também tem as nossas histórias, que a gente levou lá para dentro. As pessoas que foram entrando depois têm as próprias histórias. Aí entra um funcionário, por exemplo, que demanda um pai que vem a criança dele quer a atenção de pai. E aí ele fica ali reclamando do trabalho, reclamando da situação. Aí o empresário que também tem um reflexo, provavelmente tem uma questão também com o pai ou com a mãe, não aceita aquela situação, não consegue olhar para aquela situação. Aí gera aqueles empresários que são, não preciso desse funcionário, manda embora, e aí ninguém nunca para. Então, sabe aquela coisa de rotatividade? Ninguém nunca para no setor. Então, a rotatividade, repete de novo, que isso é muito interessante, né? A rotatividade dentro de um setor, ela pode estar ligada a uma questão. Eu estou trazendo um exemplo aqui da minha empresa, que é uma empresa pequena. Então, basicamente, a gente está aqui, não tem uma gerência, depois um líder, depois... Não, aqui temos nós e já vem funcionários. Muitas vezes, essas empresas, principalmente, isso acontece com muita frequência em empresas familiares. Por quê? Porque eu não consigo deixar a minha dor do meu sistema familiar e entender que aqui na empresa é outra coisa. Eu estou demandando do meu pai, eu vou demandar lá dentro também de alguma forma. É uma única forma? Não. Vai ter várias situações que podem acontecer que quando a gente vai olhar o sistema completo, a gente vai verificar, vai entender que ali tem uma dor. Então, muitas vezes, a dor do gestor, do fundador, do diretor, é uma questão que ele tem familiar. Então, ele não conseguiu crescer. E aí, muitas vezes, empresas, por exemplo, que o pai criou a empresa. O pai criou porque quis criar, tinha força, tinha isso. Era aquela empresa próspera. E aí, ele idealiza que os filhos vão cuidar. Aí, eu tenho 3 filhos e esses filhos, um quer o negócio, o outro mais ou menos, o outro não quer nem saber, mas os 3 são herdeiros e tem que estar ali. Ali já começa uma bagunça. Por quê? Porque o sistema não consegue equilibrar, né? A hierarquia também. Então, se fala muito, por exemplo, empresas entre casais. Às vezes o marido abriu uma empresa e entra a mulher para trabalhar. Bert, ainda em alguns dos livros de empresa que ele ainda fala que a mulher é um pouco mais aceitável.
Por quê? Porque a mulher, dentro da terapia sistêmica, dentro do olhar sistêmico, a mulher segue o homem. E quando fala em seguir o homem, não quer dizer que ela tem que ser submissa, mas ela consegue, a mulher, ela é o dentro, ela é a alma, ela consegue interagir melhor dentro de uma empresa, dentro do negócio com o homem. Agora, quando é o contrário, então você imagina, a mulher está aqui na direção, é a maior, e entra o marido para ser um gerente. Às vezes ele nem tem capacidade de ser um gerente, mas ele é marido, ele precisa estar ali do lado dela. E isso é um total desequilíbrio. Isso pode levar uma empresa, muitas vezes, à ruína. A ruína. Porque, muitas vezes, o homem tem essa força do fora. Ah, isso é geral? Sempre vai ser assim? Claro que não. Toda regra tem suas exceções. Mas, se você está num ambiente de trabalho onde existe essa dinâmica e a coisa não está indo bem, é um ponto a ser olhado. Se você vê que o negócio ali não está fluindo e a mulher é a maior, mas o homem que está ali tentando tomar conta, ou ela dá essa função e trabalha isso ali dentro desse movimento sistêmico para que as coisas equilibrem, ou essa empresa pode ir à ruína, inclusive. Então tem que equilibrar o sistema. Tem que trabalhar em cima desse equilíbrio do sistema, né? O fundador de uma empresa, ele precisa estar bem trabalhado, sua criança exterior, saber honrar os pais. Sim. Isso vai fluir mais rápido, é isso, né? Sim. A primeira coisa, quando você está bem, você vai olhar para a empresa com outros olhos, né? Quando você está bem, você está no adulto, você vai entender que a empresa ela precisa fluir de formas com mudanças, como que vai ser isso, você consegue dialogar com as pessoas, você consegue olhar para as pessoas que estão ali naquele ambiente de trabalho com outros olhos. Você consegue organizar a sua empresa. O olhar sistêmico, trabalhar a consultoria sistêmica dentro do negócio, assim, é um sonho, porque você consegue olhar muita coisa. Você consegue trabalhar questões com força e fraqueza, um projeto novo. Então, vamos supor, você vai criar dentro da editora, você vai lançar, está pensando em lançar a segunda edição do livro. Quem são as autoras? Você pode trabalhar isso. Será que essas autoras vai ser forte, vai trazer força para esse trabalho? Será que esse livro vai ser um livro que vai ter uma boa prosperidade para a editora, para as pessoas que vão trabalhar nele? Como que vai ser? Então, a gente consegue olhar para isso dentro de dinâmicas sistêmicas. Assim, por exemplo, o RH. No RH, depois que eu aprendi, eu geralmente faço as contratações. E depois que eu aprendi o olhar sistêmico, isso me ajudou muito. Por quê? Porque os ouvidos começaram a trabalhar de forma diferente. Então, eu conseguia olhar o que as pessoas falavam, identificar muitas vezes quando elas vinham na criança ali, já reclamando, já de cara, já chega reclamando, já chega falando demandando. Mas a reclamação é tipo coisa aleatória? Tipo, tá chovendo. Muitas vezes aleatório, muitas vezes reclama, eu tenho que ajudar, eu preciso de um emprego, desse emprego, porque eu preciso ajudar a minha mãe, porque eu preciso fazer isso. Então você já começa a olhar Tá fora do assim, sistema. Essa pessoa Não vai dar certo. né, talvez não dê certo. E aí a gente, como gestora, podemos ver a força e a fraqueza. Então, se eu tiver 10 currículos, eu consigo olhar força tem alguma e fraqueza. formação? Porque eu tô te falando isso. Eu trabalho com RH há 10 anos e é assim que eu tenho empresa de RH. A gente faz muitas contratações. E uma vez, conversando com uma consteladora, ela falou assim, você sabia que hoje no processo seletivo estão usando uma pergunta que é: como que é a sua relação com seus pais? Sim. Depois que eu aprendi, isso aí era a primeira pergunta. E essa pergunta, a resposta dessa pergunta tem a ver em tomar os pais. Sim. A maneira como que ela relata, né? Claro que na entrevista as pessoas vão camuflar. Sim. Elas não vão falar a real verdade. Eu não gosto do meu pai, não gosto da minha mãe, tenho uma relação conturbada. Elas vão falar assim que tá tudo bem. Mas a resposta que ela dá, às vezes deixa passar alguma coisa, é o que você vê que está desalinhado, não é isso? Então... Sim. E essa pessoa ela pode demandar, né? Ela vai demandar do gerente, por exemplo, o pai.
Então, aquilo que ela esperava que o pai fizesse, desse carinho e amor, ela vai querer que o Que o gerente faça com faça esse ela, papel o líder do pai faça que ela esse não teve papel. como pai. Ou se ela foi aquela pessoa que negligenciou o respeito pelos pais, ela pode também não ter respeito por aquela pessoa que está subordinada, né? Então, são vários por outros exemplo, lugares. isso é. Vou falar a palavra unânime, mas boa parte acontece. Se uma pessoa vamos falar de uma empresa agora, ou de uma pessoa de uma empresa, ela não tem nenhum respeito na hierarquia, com o seu gestor, com o seu chefe, isso é reflexo Provavelmente, sim. Provavelmente da criação. E aí, da criação que tem a ver de não honrar os pais. Exatamente. E aí pode vir, não é um olhar sistêmico, porque eu falo, quando a gente olha para outros movimentos ali terapêuticos, a gente também entende que os primeiros anos de vida são fundamental para um ser humano, para um indivíduo. Então, desde que a gente nasce até a fase da adolescência, da puberdade, são momentos, a gente passa por vários momentos que são cruciais. E dependendo de como foi esses momentos, você vai se tornar esse adulto que só reclama, que demanda dos outros. Então, sabe aquele funcionário que chega e antes o horário dele é às 8. Ele chega, ele tá no setor às 8, mas antes dele começar a trabalhar, ele fica ali meia hora. Primeiro ele olha o celular dele, depois ele olha o e-mail, depois ele faz... Aquela pessoa, ela não tem... Ela tá... desequilibrando aquele sistema ali da empresa e da vida dela, porque ela não entende que aquilo também reflete na vida. Vai refletir na vida dela. E aí aí quando você olha, tem esses dias eu estava ouvindo alguém falou, não lembro onde, mas alguém falou assim, o gestor, a empresa estava uma bagunça e o gestor era aquela pessoa que ele estava totalmente desordenado. Ele era um diretor assim, que ele chegava, ele não conseguia organizar nada. Ele não conseguia, por exemplo, organizar o trabalho do dia. Olha, amanhã eu preciso que vocês façam isso, isso e isso. Então ele estava aquele caos. E a empresa era o caos dele. A empresa refletia do mesmo jeito. As pessoas até queriam organizar, mas elas não conseguem. Por quê? Porque a pessoa que é o maior, ela está desordenada ali dentro. Provavelmente, se a gente for trabalhar essa pessoa, ele vai ter dinâmicas em alguma fase da vida dele. E isso é sistêmico. O que é sistêmico não é só o que eu olho para o meu pai, para minha mãe, para os meus avós, mas é tudo que eu passo, porque o sistêmico ele fala da ancestralidade, mas ele fala do que é nosso também, biográfico. Então, o que eu vivi da hora que eu fui gestada até o dia de hoje é a minha história biográfica. Ela pode ter ligação, ela vai ter ligação com os meus pais, com os meus avós, bisavós e assim por diante, mas ela também é a minha história. E tudo isso está onde? No livro. No livro, exatamente. E a maior dor de uma empresa é essa, porque se o maior tá assim, a gente não... O diretor não pode constelar o presidente, por exemplo. Porque... existe uma hierarquia. Essa hierarquia tem que ser explicado. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você passa a ser uma consteladora ou constelador, eu posso trabalhar todas essas áreas com a pessoa? Tipo assim, honrar os pais, empresa. Então, assim, eu estou preparado para fazer esse trabalho como um todo. Sim. Teoricamente, sim, é para estar, né? Na verdade, assim, empresas... existem cursos específicos para você trabalhar em empresas como um todo, porque as dinâmicas com a empresa elas são um pouco diferentes, né? O pertencimento com a família é diferente do pertencimento dentro de uma empresa. E qual que é essa diferença? Por exemplo, na família, eu pertenço sempre, da hora que eu nasci até para a vida inteira. Eu vou pertencer, eu já faço parte. Eu fui gerada ali, eu não preciso nem nascer, propriamente dito. Eu posso ser um aborto, um natimorto. Mas eu já pertenço àquela família. Eu existo ali. Eu preciso honrar aquele sistema. Exatamente, eu estou na ordem hierárquica. Agora, numa empresa, você pertence até o dia que você quer. Então, na sua empresa, o funcionário que entra hoje, se ele entrou hoje e sair daqui um mês, ele deixa de pertencer daqui um mês. Isso não quer dizer que vai ser desonrado, porque, assim, quando acontecem situações dentro da empresa, por exemplo, de injustiças, de coisas que aquela pessoa, por exemplo, saiu por uma injustiça, por algo que não foi não foi correto, aquela pessoa, ela fica, aquela energia vai ficar ali presa naquela empresa.
que é um acidente, às vezes. Né? Acidente. E aquela então, energia assim, fica naquele lugar. exatamente. Então é interessante que às vezes você vai em empresas que tem aqueles quadros que honram todos os que vieram antes, por exemplo. Honram os diretores, honram aquelas pessoas que então tem uma foto de honraria. Aquilo ali é uma forma de honrar quem veio antes. Ah, você vai colocar a foto ou colocar nome de todos os funcionários que vieram antes? Não, né? Óbvio, porque tem empresa aí 500, sei lá, 1000 funcionários, você não vai ficar colocando. Mas é sempre, o ideal dentro de uma empresa é que seja sempre feito o correto. Não passar ninguém para trás, se a pessoa saiu, se foi por justa causa ou não, que ela fique sabendo por que ela saiu. Então, algumas dinâmicas ajudam a empresa por si só a se manter com essa abundância, com essa prosperidade que não é só financeira, mas do fluir dos sistemas ali dentro, né? Maravilha. Então, além de ter 12 maneiras que a gente está falando bastante aqui, que elas abordaram no livro, de travar a sua vida, vocês também fazem atendimento, né? Sim. E onde procurar esse atendimento? Nas próprias redes sociais? Nas redes sociais, pelo menos eu tenho Instagram. E lá no Instagram sempre os meus posts traz o número de telefone, do WhatsApp. E esse atendimento ele é online Brasil ou ele é mais presencial? Eu atendo online e também, para quem não se sente confortável com online, eu também faço atendimentos presenciais. Que é toda a região de São Paulo. Toda a região de São Paulo. Entendi. Você e o... Eu faço online também no Instagram, institutoestelar.draiula. Eu coloquei os dois porque antes eu excluía, né? Eu falava, ou eu vou ser dentista ou eu vou ser terapeuta. E agora eu consegui juntar as duas coisas. Você é as duas coisas. Então eu né? atendo também presencial, aqui próximo do Shopping Santa Cruz, aqui em São Paulo. E atendo online também. E o online é bom que vocês têm uma abrangência mundial, né? Sim, eu tenho pacientes de Pernambuco, Recife. Olha que interessante. A primeira constelação que eu fiz, inclusive, foi online. Depois, na terceira, eu acho que eu fiz presencial. O online ele dá essa abertura, né, de poder... E dá para fazer constelação online, dá para fazer o processo terapêutico. Muitas vezes a pessoa faz a constelação, entende o que aconteceu, mas fala, e agora? Né? Faça um exercício, tudo, mas às vezes não dá conta. Às vezes a questão é grande. Eu já vi situações em que a pessoa sai da constelação e fala, tô resolvido, e realmente está naquele ponto. E sai, mas também tem pessoas que precisam, elas olham para aquela situação, elas entendem o que precisam fazer, mas elas precisam de um apoio. Então, a gente também acaba que fazendo esse apoio terapêutico. Eu, inclusive, agora estou estudando, já estou no 2º ano da psicanálise, então já estou atendendo com a psicanálise, né? Então, que é um suporte também, que, assim, embora algumas pessoas achem que não tem nada a ver, mas tem muito a ver, porque a psicanálise também, a gente fala muito de transgeracionalidade, dessas histórias, dessa infância, adolescência, então esse período. Então, a gente usa ali, não mistura uma situação com a outra, constelação é uma coisa, sempre tem que estar separado, entendido que a constelação, o pensamento sistêmico, ele é um e outras terapias são outras, então isso precisa ficar sempre muito claro, né? Mas é possível trabalhar com certeza. Maravilha. Muito legal. Então, pode falar, Will. Eu queria ler um trechinho aqui do capítulo da Carla Rios. Por favor. Que fala pra gente que é nosso objetivo aqui, esse livro, ele vem para trazer pra gente alguma coisa sobre a liberdade de ser quem a gente é. Da gente olhar nossas histórias, sim, com a constelação que isso traz, mas não ficar preso lá no passado, no que foi, no que aconteceu, né? Da possibilidade da gente trabalhar o aqui e o agora. E a Carla traz aqui, no capítulo dela, no livro O Amor que Nos Faz Bem, né? Ela fala de Juan Garriga, que é um grande nome também na terapia sistêmica, e ele cita a psicoterapeuta Virginia Satir, que é outro grande nome também. Então, aqui ela fala sobre as 5 liberdades. A primeira liberdade é a liberdade de ver e escutar o que está presente. Então, a gente começar a olhar o que eu vivo agora. Que a única coisa que a gente tem é o agora. O agora. Então, o que passou a gente não tem e o que virá a gente também não tem. Então, é uma liberdade isso, né? Aqui fala...
A liberdade de sentir o que se sente, em vez do que deveria ser sentido. Quer dizer, a gente sentir, você tá com raiva? Eu tô com raiva. O que eu deveria sentir, né? O que eu deveria falar? Não, eu tô vivendo, eu tô no aqui Eu tô no agora meu momento. e no meu momento. E esse momento faz parte, não faz? Faz muito parte. Eu só preciso saber até onde ele vai, né? Sim. Aí a terceira liberdade, que é se expressar, né? Expressar o que você sente, o que você pensa, que isso é um privilégio hoje, né? A gente poder encontrar pessoas que a gente possa se expressar como a gente é. A gente fala muito na teoria sistêmica da parte das máscaras que a gente usa, das personas. A gente vive muito nas personas. Então, a liberdade de você ser realmente quem você é. Né? A liberdade de pedir o que se quer. Né? Você quer, o que você realmente quer? Então, aqui, quem lê esse livro, o que eu quero? Né? O que eu realmente quero? E a última, que é a liberdade de correr riscos. Né? Todo mundo, para conseguir crescer, para adultecer, o que a gente está falando aqui, precisa correr riscos, precisa sair da zona de conforto e precisa ir para o mundo das infinitas possibilidades. Possibilidades, né? Que é o que a gente aqui de coração, esse livro trouxe deseja para vocês. Dessas 12 maneiras, né? Verdade. Sim. Porque eu queria que cada um falasse por que o leitor deveria ler esse livro. É só para destravar, que já é uma grande, né? É uma grande coisa. Mas por que vocês acham que deveriam ler esse livro? Eu acho que todos devem ler esse livro porque ele realmente é uma expansão de consciência, é uma oportunidade da gente entender que existe algo além de nós, que é o nosso sistema, e que, embora exista esse algo, esse sistema que a gente faz parte, a gente também é responsável pelas nossas próprias dores. Então, quando a gente chega aqui, na vida adulta, a gente precisa entender que eu sou responsável por mim. Então, eu não preciso mais demandar do meu pai e da minha mãe. Eu não preciso, inclusive, me sentir na obrigação de cuidar do meu pai e da minha mãe. Isso não quer dizer que a gente vai abandoná-los quando eles precisam da gente, mas a gente não precisa se sentir na obrigação de comandar a vida deles. Maravilha. E você, Yula? Eu acredito que esse livro ele seja uma forma da gente trazer que todo mundo tem uma dor. Todo mundo tem uma dor com pai e mãe, principalmente, que é o princípio de tudo. Por menor que ela seja, a gente, nosso olhar, não que eles não tenham feito, mas o nosso olhar de criança, às vezes a gente fala, faltou. E a gente já sabe que no processo terapêutico, a pessoa sozinha, dificilmente ela consegue chegar num ponto de equilíbrio. Ela precisa de um apoio. E esse apoio, a gente, de coração aqui, com as 12 autoras que escreveram suas próprias histórias, né? Então, é um livro absolutamente real. Real, é biográfico, pessoas reais. Com exercícios, né, ferramentas Isso. de destravar. Então aqui elas estão narrando literalmente as histórias, né? Isso. Reais. E fomos pessoas com muitas dores que acharam nesse caminho da terapia sistêmica um caminho mais leve, que é o que a gente merece, todos merecemos. Maravilha. Eu deixo aqui minha gratidão, tá? Por vocês ter participado dessa primeira edição, vamos falar assim, né? Que a gente já está trabalhando em cima da segunda edição. E também por estar aqui com a gente hoje, falando um pouquinho que vocês escreveram, contando essas histórias, narrando essas histórias pessoais. Então, deixo aqui minha gratidão, todo o pessoal que trabalha com a gente. A gratidão com vocês, desde o livro até hoje. E os próximos projetos aí que a gente vai ter, né, fluir através desse livro, que vai vir muita coisa boa aí, tá? Sim, eu que agradeço. Considerações finais? Querem fazer? Eu quero agradecer a oportunidade que a editora Stuck me deu nesse momento, agradecer a Carla por ter a confiança, né? Quero agradecer as minhas mentoras, a Patrícia, que trouxe muito conhecimento para minha vida, inclusive escreveu o prefácio. Então, assim, é uma pessoa que está sempre inovando, e hoje eu faço parte do Instituto também como terapeuta master,
trabalhando com as cartas, trabalhando com as terapias, enfim. E é isso, assim, dizer que todos precisam ler esse livro, porque... É um famoso livro de cabeceira, né? É um livro de cabeceira. Às vezes, quando assim, a gente pode até falar que tem as nossas histórias, mas é exatamente dentro dessas histórias reais que cada um vai se identificar. Porque, com certeza, quem lê vai se identificar pelo menos com uma história no mínimo, a pessoa vai se identificar, porque é assim que funciona nas constelações. Eu acho que eu nunca vi ninguém entrar numa constelação e dizer assim, nossa, nada fez sentido para mim. Alguma olha coisa que né? eu já participei de muitas. Maravilha. E você, Iula, considerações finais? Eu gostaria de agradecer também a você, editor Stuck, ao Rodrigo Stuck, a Carla Rios. Gostaria também de agradecer a Patrícia Naves Garcia, agradecer aos meus pais. Foi um lançamento, a gente lançou no último dia 30 de abril. Foi bem emocionante, foi né? Muito emocionante, foi uma oportunidade que eu tive também, porque a gente vê que nós não temos como pagar esse amor. Não existe um valor. Então é só agradecer e fazer algo de bom com isso. E eu quero agradecer muito também às pessoas que estão mandando. Eu estou recebendo várias mensagens no Instagram falando sobre o livro, falando que está emocionada, né? Então, eu acho que esse é o nosso objetivo mesmo, é tocar na alma, que é o que a terapia sistêmica traz, a alma. E muito obrigada a todos. Imagina, nós que agradecemos. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. E a gente volta no próximo episódio.